Boa noite a todos. Como estão? Vamos para mais uma live Senac Guarulhos. E aí, povo? Bora falar um pouquinho de ansiedade? Como é que vocês estão? Tem alguém ansioso aí? Hã? Deia, seja bem-vinda. E aí? Galerinha ansiosa para mais uma live? Ou vocês estão ansiosos para começar mais um debate junto com a gente? Vou chamar a professora Ângela, está junto conosco já já para falar um pouquinho. Eu sou o professor Jefferson, estou aqui pelo Senac Guarulhos, docente do programa de aprendizagem, e hoje junto... Olá. Opa, tá chegando? Boa noite. Estamos ouvindo sua voz, não vimos sua câmera. Tá ouvindo bem? Estamos. Já me viram? Ainda não. Cadê tu? Eu já tô me vendo aqui. Já tá se vendo? Já tô me vendo. Opa! Já tô me vendo. Agora tô te vendo. Foi? Foi. Tudo bom? Boa noite. Estou bem, professor Jefferson, e você? Tudo bem, gente. Professora Ângela, docente também do programa de aprendizagem do Senac, psicóloga clínica, né, especialista aí em saúde mental e agora, né, estudando neuropsicologia, né? Como é que tá essa loucura da neuropsicologia, professora Ângela? Loucura, gente. Olha só, aulas a cada finais de semana alternados, estudando muito sobre cérebro, as questões químicas do cérebro, os testes psicológicos das funções cognitivas. Estou ansiosa. Olha só, né? Ela é ansiosa. Eu estou ansioso em estar aqui, né? Nem a falei, né? Minha formação é biologia, sou biólogo, educador ambiental. E vamos falar um pouquinho das características biológicas da ansiedade, enquanto a professora Ângela vai falar das características psicológicas da ansiedade. Queria dizer mais uma vez que é uma honra estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre esse tema muito importante, em especial para a nossa nação, para o nosso país, tá? O país mais ansioso do mundo. Batemos um recorde, né? Batemos um recorde aí, né? Então vale a pena a gente parar um pouquinho para prestar atenção nesse assunto tão delicado e tão importante. Tá ok? Vocês sabem a etimologia da palavra ansiedade? Né? De onde vem esse ansiedade? Né? Essa ansiedade vem de estrangular. Olha que interessante, a origem da palavra ansiedade é justamente essa questão de apertar, sufocar, né? E é justamente a sensação que essa ansiedade traz, né? E a gente vai falar um pouquinho disso até nas questões biologicamente. Mas uma coisa que as pessoas confundem muito é a ansiedade com o medo. Muita gente não sabe se está sentindo medo ou está sentindo ansiedade. É normal isso, professor? A diferença deles? Sim, é bem normal. Galera, um beijo para vocês, a Mia, a Celinha aqui com a gente, sejam bem-vindos. Vamos lá. A diferença do medo e da ansiedade são sistemas parecidos, né? Por isso que tem muita confusão. Então, o medo é uma reação primária do nosso corpo frente a uma ameaça, né? Então, um perigo. Eu tenho um perigo real, eu estou olhando para esse perigo e aí, frente a isso, tem uma reação neurofisiológica que vai mexer com o meu funcionamento e aí eu posso dizer que é o medo, né? O medo, inclusive, é o que nos manteve vivos, né, na espécie. Se não fosse o medo, nós não estaríamos aqui. Então, diante dessa ameaça, que é uma ameaça real, nós vamos ter aí alguns comportamentos depois dessa reação química no nosso corpo. Ou fugir, ou atacar. E onde fica a ansiedade nisso? Olha só, a grande diferença. A ansiedade, nós estamos falando de uma possível ameaça. Então, não é nada real, tem a ver com o imaginário, é uma antecipação. E aí, a ansiedade é um sistema um pouco mais complexo
complexo do que o medo, porque o medo a gente está lá olhando, né, aquela ameaça, ela é real. A ansiedade, eu estou imaginando o que pode acontecer. Então, não necessariamente é o que vai acontecer. Então, a ansiedade é um medo antecipatório de algo que pode acontecer, mas que a gente ainda não viveu. E já o medo é o real, é o aqui e agora. Eu estou vendo, por exemplo, um perigo na minha frente, né? Um animal aí, né, que vem para me atacar, eu estou vendo o animal, né? Ou até um assalto, o assaltante está vindo para mim, eu estou olhando que eu vou ser assaltada. Então, isso é um medo real, o assaltante está ali. Diferente da ansiedade, que eu posso ser assaltada porque essa rua está escura. Não necessariamente tem um estímulo, não tem um ladrão com uma arma na mão apontando para mim. Então, olha só, nesse mesmo evento a gente consegue determinar o que é um e o que é o outro. Exatamente, me lembrei do mercado de trabalho, né? A gente vai falar bastante sobre profissionalismo hoje. Ótimo. Quando o seu chefe chega para você e fala, ó, semana que vem eu quero conversar contigo. Nossa, eu morro do coração. Né? É a ansiedade falando ali, né? Desesperado, já gritando, né? Do que ele vai falar, o que vai acontecer. Nós vivemos mais nesse momento de ansiedade do que o medo em si, né? Do que vai acontecer. Ô Jefferson, uma característica da ansiedade, a gente vai pensar, né? Não é o medo que vai acontecer, o que eu fiz de errado. Então, onde eu errei? Ele vai me mandar embora, ele vai me dar uma advertência. Então, olha só onde vai o nosso pensamento sobre o efeito da ansiedade. A gente sempre vai olhar para o outro, né, para o evento com algo ruim que pode acontecer, aquela ameaça. Então, ou eu vou ser mandado embora, ou eu fiz alguma coisa de muito grave. Então, a ansiedade, eu estou falando do futuro e geralmente um futuro ruim. Eu pinto um cenário muito ruim para este futuro. E uma coisa, Jefferson, que é bem interessante, é que quando eu estou, né, nesse processo de ansiedade, eu estou pintando esse cenário, o meu cérebro entende como se estivesse acontecendo. Então, olha só que loucura, eu sofro com aquela informação que eu estou pensando como se ela fosse real. O cérebro, ele não consegue distinguir, isso pode acontecer. Ou assim, isto nunca aconteceu. As mesmas reações que eu sinto, emoções e sensações, como se aquilo fosse real e estivesse acontecendo. Perfeito. A Andréia está colocando uma coisa interessante aqui, né? E se o chefe fala que quer conversar com você semana que vem, ela já quer fazer uma viagem no tempo para poder ir na semana que vem. Exatamente. A Celinha colocou assim, e se o chefe chama, a gente chama a ansiedade automaticamente. Exatamente. E aí, nossa, e aí dá um friozinho na barriga. Dá um frio na barriga. Uma semana depois o chefe te chama para te elogiar de um trabalho que você tinha feito. Né? Verdade. O sofrimento do seu corpo não foi nada daquilo, né? Ô Jefferson, uma coisa interessante, que tanto o medo e a ansiedade, eles são importantes na nossa vida. Não é tão negativo. A gente falou, né, que o medo, ele nos faz atacar ou fugir, então mantém a preservação da nossa espécie, né? E a ansiedade? Como que essa ansiedade ela pode ser boa, né? A ansiedade, ela nos impulsiona. Então, por exemplo, né, se eu tenho uma apresentação, eu vou revisar se está tudo certo, eu vou estudar bastante. Então, a ansiedade, ela pode ser produtiva nessa questão de me impulsionar. Então, legal, o que pode dar errado? Isso, aquilo. Então, eu vou treinar, fazer as coisas para que essa ansiedade, ela não... ela me dá um pouco mais, uma sensação melhor de controle, de estar mais preparado. Então, a ansiedade, ela pode ser algo saudável para a nossa vida. Ela também pode ser patológica, mas a gente tem uma diferenciação aí. Isso, ela nos dá a possibilidade de projetos, né? Projetar as coisas e nos preparar. A Ana falou uma coisa interessante aqui também, porque também existe ansiedade boa, né, afinal de contas. Sim. Você tem uma viagem chegando, você fala que tem uma festa chegando, como ela cita aqui, nós ficamos ansiosos também de uma forma positiva. Verdade.
Verdade, querendo curtir todo minuto, imaginando como que vai ser, mas aí você percebe que é uma ansiedade de um cunho mais leve, né? Eu vou me divertir, vai ser legal, não vejo hora disso acontecer, não tem aquele peso de que, aquela, né, viagem vai ser um desastre, porque o ansioso, né, quando a gente está falando de uma ansiedade patológica, ele já diz assim, eu não vou viajar porque eu sei que eu vou passar mal, eu sei que vai chover, ou eu sei que aquele local não vai ser legal, então ele vai colocando um monte de empecilhos. E aí, como ela disse, a ansiedade, de uma forma mais leve, ela nos impulsiona e até nos dá um certo prazer, né, de imaginar como que vai ser esse momento. Jefferson... Falando em viagem, Kátia chegou aqui, ó. E aí, Kátia, tudo bom? É. A Kátia e a viagem. Eu tenho certeza que ela está programando várias viagens quando tudo isso passar. Ela já teve ansiedade também nas viagens, né? Certeza, né, Kátia? Diga. Jefferson, a gente está falando de ansiedade, de medo, mas o que acontece com o nosso corpo quando nós estamos com medo ou com ansiedade? O que acontece com o corpo? É bacana a gente falar um pouquinho fisiologicamente agora, falando um pouquinho dessa nossa estrutura biológica, né? Como a gente falou, até o nome ansiedade vem de constrição. Uma das coisas mais complicadas existentes na ansiedade, devido ao disparo de diversos neurotransmissores, depois eu peço para você explicar um pouquinho mais para a gente o que é isso, é causar a vasoconstrição. Então, como é uma situação que eu tenho que me preparar para algo, então nós fazemos com que a nossa corrente sanguínea tenha que circular de uma forma mais rápida, acelerando os batimentos cardíacos, levando mais sangue para o cérebro, para que ele consiga pensar mais rapidamente, e também levando para os músculos, justamente para que a gente consiga correr, lutar ou fazer alguma coisa ali. Então nós vamos ter dores musculares, nós vamos ter os famosos problemas estomacais, né? A gastrite nervosa, eu fiquei ansioso e me atacou o estômago. Nós vamos ter a onicofagia, já ouviu falar? Né? Um termo técnico para roer as unhas, né? O corpo não pode ficar parado. E roer as unhas traz uma quantidade gigantesca de doenças. Então nós temos a ansiedade como uma base e temos várias outras doenças recorrentes à ansiedade, né? Desde problemas estomacais, né, até uma infecção, né, ou uma intoxicação, porque eu não lavei a mão direito e fui ali roer as unhas. Fico pensando agora nesse período de pandemia, né, onde nós podemos nos contaminar em lugares e estamos ansiosos, inclusive vamos colocar a mão na boca para isso. Né? Lembrando que existe uma parcela grande da população que tem esse costume, né, esse vício de roer as unhas aí. Uma outra coisa comum é a dormência dos membros superiores. Então, as pontas das mãos e dos pés vão ficar dormentes. O sangue está correndo de uma forma tão rápida e, às vezes, a respiração não acompanha que falta oxigênio nos extremos do corpo. Isso também pode causar algumas complicações. E as doenças autoimunes, né? São aquelas doenças que o nosso sistema imunológico acaba ficando em colapso. Então, a gente tem as psoríases da vida, as herpes, né, entre outras doenças oportunistas que vão aparecendo porque o próprio sistema imunológico pode entrar aí num choque por conta disso tudo. Ô Jefferson, o pessoal está falando aqui no chat sobre o tremor, né? Então a gente treme as mãos, treme as pernas, a Milena colocou aí que treme as pernas, a Helena diz que treme o maxilar, né? Nós temos as chamadas mioclonias também, né? Que é aqueles movimentos involuntários dos músculos, né? O olho fica dando uma piscada, né? Tudo isso relacionado a esse problema de complicações sanguíneas chegando nos nossos músculos, né? Fisiologicamente, esses são grandes impactos. Mas e mentalmente, psicóloga? E como é que fica a nossa culpa aí com essa ansiedade? Como é que funciona essa questão aí dos nossos neurotransmissores que a gente estava falando agora? Muito bem, vamos para a parte química do cérebro, né? É muito interessante que, às vezes, as pessoas banalizam, né? Quem tem algum tipo de transtorno psíquico. Isso é frescura, isso é falta do que fazer. Então, frequentemente, as pessoas, elas banalizam e até discriminam as pessoas que têm um transtorno psíquico, dizendo que, isso é algo frescura, quer chamar atenção. A pessoa não tem o que fazer, vem incomodar a gente, né? Então, é muito importante que a gente entenda que é uma questão
também do nosso corpo. E como o Jefferson disse, o corpo todo vai reagir a essa questão da ansiedade. A gente está falando de uma ansiedade patológica, né? Então, no cérebro, tem uma série de regiões que são ativadas. Aí eu destaquei algumas aqui para a gente conversar. Então, tem o tálamo, que ele decide de onde vêm os estímulos. Tem o córtex sensorial, que ele vai interpretar, né, os sensores, os dados sensoriais. Tem o hipocampo, que tem a ver com a nossa memória, inclusive afeta a memória de trabalho, que é a minha retenção de informações para operacionalização das tarefas. Tem a memória espaço-visual, que marca, né, o espaço, as imagens. Só aproveitar o que você está comentando, justamente isso que a Ana acabou de falar, porque a ansiedade deixa ela travada, ela trava e não consegue se concentrar no trabalho. É justamente essa parte que você acabou de comentar. O hipocampo e também mexe com a atenção, né? O hipotálamo, que ativa, né, as produções de hormônios, o famoso cortisol, e eu vou falar um pouquinho da parte química daqui a pouco, né? O cortisol, então, hipotálamo, e a amígdala, que ela decodifica as emoções, ela determina o que é ameaça e tal. Então, olha quanta coisa aí funcionando de uma forma não normal no nosso cérebro. E aí tem uma questão das capacidades cognitivas. Então, como eu já disse, memória de trabalho, memória visoespacial, atenção, então a nossa atenção fica prejudicada sim. A questão das funções executivas, a organização do nosso cérebro, né? É o maestro que rege o nosso cérebro, ele também fica comprometido. E aí isso leva para uma também explosão química cerebral, que o cérebro é banhado por neurotransmissores, e esses neurotransmissores também entram aí em colapso. E aí a gente destaca 2 neurotransmissores e um hormônio, que é a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. Esses 3, eles são responsáveis, né, por deixar o nosso corpo em alerta, preparado para o ataque ou para fuga. Então, esses 3 senhores aí é os que nos fica mais intenso na produção, né, do cerebral aí, para que a gente consiga sobreviver a esse ataque. Só que um detalhe, né? O medo, quando o estressor sai, normal, meu corpo entra em homeostase, né? O meu cérebro continua funcionando como antes, a gente, né, dá uma acalmada. Na questão da ansiedade, o medo, né, não é real, ou seja, ele não está sendo visível. O que pode acontecer? Então, eu vou ficar com adrenalina e cortisol disparado no meu corpo, e meu corpo vai ficar muito tenso, porque a ameaça não vai embora. Olha isso, né? Olha o quanto a pessoa que tem ansiedade, ela tá em sofrimento, sim. Então, não é frescura, gente. Não é encenação e nem é falta do que fazer. Tem um processo químico importantíssimo acontecendo no nosso cérebro e também com o corpo, por isso que precisa de tratamento. Mas, né, já falei um pouquinho da parte técnica, espero que vocês tenham entendido. Esses nomes aí complicam tudo e a gente vai aí aos poucos entendendo a função de cada parte do cérebro. Uma coisa que eu brinco, que eu tô apaixonada, o cérebro, assim, é maravilhoso, tem uma função incrível no nosso corpo, cada dia que passa eu descubro uma partezinha e tal, e que faz todo sentido quando eu trago para a psicologia, né? Fala, então por isso que a pessoa está me relatando tal coisa. Então essa parte do cérebro que está prejudicada. Então estudar neuropsicologia tem sido, assim, algo fantástico, viu? Eu recomendo. Que ótimo. Ó, o William está falando da neuroestimulação. É maravilhoso. Né? Muito bom. A atividade, a Milena acabou de perguntar aqui se as atividades físicas ajudam, né? A gente vai falar bastante sobre isso nos manejos, né? A gente vai falar dos manejos. Isso mesmo. Mas uma coisa que eu fiquei curioso, você comentando aí, e o comportamento? O comportamento da pessoa, a sua vida social, também é afetada pela ansiedade, certo? Sim, a gente falou então de uma questão química do corpo, do cérebro, né? Mas
psicologicamente, que sofrimento que isso causa, como que essa pessoa fica, né? Olha só, a pessoa como está ansiosa, ela vai ter pensamentos, né, no futuro e geralmente pensamentos ruins. Então ela fica pensando, eu não vou dar conta, eu sou incapaz, eu não consigo resolver essa situação, eu vou enlouquecer, uma hora eu vou passar a linha e vou ficar louco, não vou mais voltar. Ela sente uma série de dores de cabeça. E isso faz com que ela, inclusive, pense, até chegar na ansiedade, né? Uma coisa interessante. Até chegar na ansiedade, demora. As pessoas acham que é alguma coisa física, né? Então, acho que é importante a gente falar isso. Aí as pessoas vão ter enxaqueca, gastrite e tal, e aí até descobrir que a ansiedade, ó, tá sofrendo um tempão. Uma outra coisa... Você falou, a Mari Lopes acabou de comentar aqui também. Que a ansiedade, ela desconta na comida, né? Muita gente também acaba, eu estou engordando, não sei o que está acontecendo, e vai procurar o Nutri, vai procurar o acompanhamento, e quando vai ver a origem do problema, é a ansiedade também. É a ansiedade. A ansiedade está por trás de várias doenças, né? A questão aí de doenças ou de comportamentos, né? É incrível. A ansiedade parece que é a base que vai tendo vários outros sintomas e questões físicas, né? Mas então, voltando um pouquinho com essa pessoa, ela fica com medo de alguns lugares, então ela não quer passar em alguns lugares porque ela associa que alguma coisa ruim aconteceu, né? Vai acontecer com ela naquele lugar, se por acaso ela teve uma crise de ansiedade lá. Então, por exemplo, eu tive uma crise de ansiedade no ônibus, eu não vou mais querer usar o ônibus porque toda vez que eu entrar no ônibus eu vou ter outra crise de ansiedade. Então, ela se sente muito incapaz, ela se sente triste, ela não quer sair de casa. A gente falou do comportamento, né? Ou fuga ou ataque. O ansioso, ele vai fugir. Ele foge, ele não quer ser exposto a esse estímulo e ele acha que fugindo ele está seguro. Então, por isso que algumas pessoas não querem sair de casa, as pessoas, elas procuram fazer os evites, né? Então, eu vou evitar algumas situações e isso faz que, eu brinco que o bicho fica maior, né? O medo fica maior, a ansiedade fica maior porque eu não tenho enfrentamento. E aí, tudo isso acontecendo no campo do meu pensamento, né? Mas uma coisa interessante, Jefferson, sobre as pessoas que são ansiosas, né? E aí eu não estou falando da questão patológica, eu estou falando da ansiedade como traço de personalidade, gente. Então, tem duas questões aí. Tem pessoas que têm a ansiedade como traço de personalidade, que ainda não virou um transtorno, mas que pode virar um transtorno. Mas as pessoas... Ela é tendenciosa a transformar-se num transtorno. Isso, e aí essas pessoas, né, o que acontece? Elas acham que vão controlar tudo, elas acham que elas querem o controle, a perfeição das coisas, são às vezes inflexíveis com elas mesmas, elas se cobram demais. Então o ansioso, ele tem um perfil, né? Então, a gente vai percebendo que isso acaba ficando muito exacerbado quando passa para o transtorno de personalidade, que aí vai, para o transtorno de ansiosos, porque aí vai, né, indo como uma patologia mesmo. Então, mas os ansiosos, eles gostam de ter controle. Então, imagina só, né, Jefferson, uma pessoa que gosta de ter controle, gosta de ter tudo organizado, veio a pandemia. E aí? Ai. A pandemia mostra, né, pra gente que nós não temos controle de algumas coisas e que, na verdade, o controle é uma ilusão. A gente pode tentar controlar, mas nem tudo a gente consegue controlar, né? Então, algumas coisas acontecem diferente da nossa ação ou vontade, né? E isso faz com que as pessoas que são ansiosas sofram mais. E até pode, né, nesse momento de pandemia, ultrapassar a linha do normal e do patológico. Mas, Jefferson, falei bastante, eu quero saber os índices. Como estão os nossos números? Né? Como que está esse povo aí em questão estatística? Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos números, então. Né? Como a gente comentou no começo dessa live, nós brasileiros temos aí o recorde
sermos o povo mais ansioso do mundo, né? Os últimos estudos, né, isso relatado já o ano passado, foi projetado e depois foi confirmado isso pelos estudos, mostram que 9,3% da população já foi diagnosticada. Então, nós estamos falando de pessoas diagnosticadas, quase 20 milhões de ansiosos diagnosticados no Brasil, sem contar os não, né, diagnosticados ainda. Aquilo que a gente falou, os que apresentam diversas sintomatologias ainda estão na busca por aquilo, né? Porque está engordando, porque algumas doenças estão surgindo, porque está achando que é um problema cardíaco, né? O meu coração está acelerando demais, e até conseguir chegar na origem da ansiedade. No mundo, 33% da população, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Agora, o que nos deixa em estado de alerta e nos assusta é um dos estudos feitos pelo doutor Avelino, lá da USP, né, que é um psiquiatra da USP. Ele vai dizer para a gente que os estudos apontam que, no mínimo, haverá um aumento de 24% da população em ansiedade por conta da pandemia, justamente pelo que você comentou aí agora. Né? Nós ficamos completamente perdidos na pandemia, nós não sabemos, nós percebemos que nós não temos o controle das coisas, e isso então aumenta muito. Então as pessoas que já eram tendenciosas ou que estavam apresentando sintomas relacionados à questão da ansiedade, agora começam a ter os transtornos maiores, né, envolvendo mais sobre isso. Em especial, e ele relata isso, deixa isso bem claro, nessa visão do voltar. Então, estamos vendo em diversas matérias, diversos lugares, já se preparando para o retorno de algumas atividades. Né? E este retorno é o que já está deixando as pessoas completamente ansiosas. Né? Vê-se aí no Facebook, em qualquer rede social, as grandes discussões dos pais em deixar ou não seus filhos irem para a escola. Agora nós pensarmos nos profissionais pensando em retornar também para as aulas, né? Os professores, entre outros. Então, a ansiedade, né, tendo um pico de, no mínimo, 24% a mais. Né? Então, a gente para pensar que se nós já éramos, né, o país mais ansioso, como vai ficar isso agora nessa questão futuramente? Mas a gente sabe que a ansiedade ela tem vários nomes, inclusive foi dito aqui, já no chat, citado, né? Perguntaram, olha, e sobre a síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade generalizada, fala um pouquinho para a gente, professora, como então são caracterizados esses transtornos mentais relacionados à ansiedade? Bom, a ansiedade tem, eu brinco que dentro do guarda-chuva da ansiedade são vários aros, né? Então nós temos aí vários transtornos que estão dentro dos transtornos ansiosos. Transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, né? Então a pessoa ela tem episódios de ansiedade constantemente, a maior parte do tempo, pensando que algo ruim vai acontecer, e um desconforto muito grande também na questão física, e não tem nenhum motivo, né? Nenhuma ameaça aparente. Então o TAG já diz, né? Ansiedade generalizada. Então, ou seja, em todos os aspectos, né? Aí nós temos o transtorno de pânico, que o que acontece são aqueles episódios que as pessoas têm, que duram mais ou menos de 5 a 10 minutos, mas a sensação é horrível. Então, taquicardia, sufocamento, achando que vai faltar o ar, achando que vai morrer, tremor. Então é um ataque muito súbito, né, o transtorno de pânico. E a pessoa, inicialmente, ela acha que de fato é um infarto, de fato ela tá morrendo, vai para o hospital, aí o médico vai fazer todos os exames, vai dizer assim, olha, você não tem nada, dá um diazepam, né, que é um ansiolítico, e fala, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. Uhum. Então acontece muito o transtorno de pânico. Super comum. Passei por essa situação há poucos meses atrás. Estava indo para o velório de um grande amigo nosso, né, o Vaiano, que nos deixou, professor também do Senac, nos deixou saudade, dirigindo o carro a caminho do velório, um Uber
né, na frente, encostou o carro, parou o carro com tudo, quase bati, e uma mulher saiu gritando de dentro do carro, dizendo que ele estava tendo um ataque cardíaco, que ele morreria, que ele não estava sentindo o coração, e ele apertava o coração, consegui parar o carro, fui lá tentar socorrer, mas a primeira coisa que eu observei eram alguns remédios ansiolíticos que estavam em cima do carro, né? Então ele não estava tendo um ataque cardíaco, né? A gente conseguiu até tranquilizar a passageira do Uber, que estava ali desesperada, querendo já deitá-lo para fazer massagem cardíaca, e a gente percebeu que não, que ele estava tendo mesmo era um ataque de pânico. Fiquei, acompanhei ele até o socorro chegar, e aí a gente conseguiu organizar e fui conversando com ele um pouquinho, e aí as coisas foram se acalmando. Mas é a primeira sensação que as pessoas têm do pânico, né? Que ela vai ter um impacto, o coração estará parando a qualquer momento. Olha o estrangulamento que eu falei que é a ansiedade, né? Que é o estrangular, o apertar mesmo, né? A sensação. É desesperador. Só quem já passou sabe, né? É desesperador essa sensação. Então também não dá para banalizar, né? Dizer que é frescura, ou não adianta falar para a pessoa, não está acontecendo nada, né? Ai, se acalma. Então são manejos que não vão ajudar no momento que a pessoa está em crise, né? Então voltando. A Rosilene acabou de colocar aqui também que já foi hospitalizada algumas vezes com crise de pânico. Diz que é horrível a sensação. É isso mesmo, é muito ruim, muito pesado, e a pessoa acredita mesmo que tem uma questão, uma doença física acontecendo ali, né? O coração tá mal. Você falou, né, do transtorno do pânico, eu lembrei de um dos meus pacientes que dizia assim, eu tenho um problema cardíaco, eu sei, ele já tinha passado em 3 cardiologistas, já tinham feito vários exames, mas ele insistia que o médico, né, tinha errado no diagnóstico dele. Porque, né, isso é mais fácil encontrar uma doença cardíaca do que assumir que é uma questão psiquiátrica. A gente tem, né, um transtorno mental, a gente tem muito preconceito sobre isso, né? E aí a gente está falando de coisas subjetivas, ainda não tem o exame para detectar a ansiedade, né? Está acontecendo no nosso cérebro, pensamentos, emoções, então é muito difícil, a pessoa vai buscando razões físicas, né? Então, por exemplo, quebrei meu braço, eu vou lá no ortopedista, ele vai tirar um raio-x, vai ver o que é, vai engessar. Eu sei que daqui a pouco eu vou tirar esse gesso, enfim. Mas a gente está lidando com o subjetivo, com a mente humana. Então, por isso que, às vezes, é mais fácil acreditar que é algo físico, né, do que mesmo psicológico e psiquiátrico. Bom, vamos lá. Uma outra coisa... A Milena colocou aqui também, tem muita gente com vergonha de assumir isso, né? Tem vergonha, infelizmente. Tímida, né, da pessoa de dizer, puxa vida, né? Parece que é um sinal de fraqueza eu dizer que eu tenho um transtorno de ansiedade. E pior que assim, a gente reconhecer, né, e buscar tratamento e assumir a melhor tratativa para tudo isso. Mas voltando um pouquinho para os transtornos, né, um outro transtorno que a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente agora pós-Covid, que é o estresse pós-traumático, né? Então, quando a gente passa por um evento traumático, a gente desenvolve o estresse, pode, né, desenvolver o estresse pós-traumático. Então, por exemplo, quando for exposto a algo semelhante, podemos ter um ataque de pânico, né? Uma sensação muito ruim. Os soldados pós-guerra, né, foram observados com estresse pós-traumático. O pessoal lá da Boate Kiss, que teve aquele, né, grande incidente, o pessoal de Brumadinho, de Mariana, e agora, né, a questão do Covid. Então, quem foi adoecido pelo Covid, quem trabalha, né, na área da saúde, tem a possibilidade de desenvolver o estresse pós-traumático. Aí nós temos as fobias, né, que são as fobias, pode ser uma fobia específica de algum animal, né, fobia de aranha, cobra, palhaço, cachorro, né, então são as fobias. E tem a agorafobia, que é medo de lugares fechados, que não tem possibilidade de fuga, a fobia social, medo de estar com muitas pessoas, né, então essas são as fobias que estão dentro dos transtornos ansiosos. E aí tem também o TOC, o
transtorno obsessivo compulsivo, que está dentro dos transtornos ansiosos, e aí é o pensamento obsessivo, então, eu preciso lavar a mão, eu vou adoecer, ou eu vou contaminar com Covid, por exemplo. E aí, qual vai ser o comportamento obsessivo, o compulsivo? Lavar a mão. Então, vou lavar a mão várias vezes, várias vezes, várias vezes. Então, a gente também percebe que pode ter um aumento muito grande aí dentro dos transtornos ansiosos de toque. Agora, eu quero falar um pouquinho da depressão, né? Onde que as pessoas confundem muito. O que acontece, gente? A depressão é um outro tipo de transtorno, mas nós podemos, em alguns casos, ter um misto, né? Os transtornos mistos, ou seja, eu posso ter o TAG, aí eu posso ter a depressão, posso ter o transtorno de pânico, então a gente vai percebendo que os transtornos eles acabam fazendo combinações. Então, a depressão também está muito ligada à ansiedade. Então, tem pessoas que são diagnosticadas com o TAG e a depressão, então acabam aí fazendo o tratamento para os dois. Eita, nós. Então a gente tem questões concomitantes ainda, né? Tem os transtornos mistos. Uma coisa interessante, Jefferson, as pessoas perguntam, mas por que acontecem esses transtornos? Mas por que eu tenho o transtorno, né? É importante dizer que é uma questão biopsicossocial. Então, tem a ver com a questão do corpo, né, da biologia, da química do corpo, como nós já falamos, pode ser uma predisposição genética, a gente sempre pergunta se a família tem alguém, como também pode ser a questão psicológica, então a minha personalidade, nas minhas histórias, essa construção da minha dinâmica psíquica, e a questão social, né, o que nós somos expostos, os agentes ameaçadores. Então, é uma questão biopsicossocial, e muitas vezes a gente não vai buscar, mas por que eu estou ansioso, né, vamos trabalhar estabilização do comportamento e depois vamos olhar para essa vida, enfim. Como estamos de tempo? Estou preocupada. Temos tempo. Temos tempinho. Ótimo. Como é que fica os profissionais disso tudo, né? A gente está falando disso, todas essas questões, né? A nossa live é sobre a questão profissional, né? O fazer profissional aí. Como é que fica para os profissionais que estão com um transtorno de ansiedade e aí tem que lidar com as questões do trabalho, do emprego? Como é que fica? Bom, é interessante, Jefferson, você falou com a questão do trabalho. A primeira coisa, quando você vai entrevistar alguém, trabalhei muitos anos na área de RH, e aí a gente entrevistava os candidatos e eles pediam, né, me fala um ponto forte. Me fala um ponto fraco, aí sou ansioso, todo mundo fala, né? A questão da ansiedade como ponto de melhoria. E aí eu sempre brincava, você é ansioso, como que a sua ansiedade interfere no seu trabalho? E o que você está fazendo para melhorar a ansiedade? Então a galera que está aí para participar de processo seletivo, cuidado quando for falar que a ansiedade é um ponto fraco, né? Pode falar. Nada mais ansioso do que um processo seletivo. Nossa, você está sob pressão, né? Está sendo analisado. Então, num processo seletivo, as pessoas já acabam tendo transtorno de pânico. Já vi candidatos passando muito mal em transtornos, em processos seletivos. As pessoas não conseguem se expressar, falar direito, né, numa dinâmica de grupo, ou fica com o coração extremamente acelerado, não consegue nem gesticular, de tão travada que ela fica por conta dessa ansiedade. Então, olha só, ansiedade interferindo na busca de um trabalho. Olha só onde ela começa. E aí é até legal eu falar uma questão, a diferença da ansiedade normal, né, e da patológica. A pessoa que tem a ansiedade normal, ela vai ficar ansiosa como entrevista? Vai. A entrevista deixa a gente ansioso mesmo. Mas o que vai acontecer? O coração vai bater mais forte, vai suar a mão, vai querer fazer xixi várias vezes, também acontece isso, vai dar aquele gelo no coração. Só que assim, ela vai enfrentar e passou a entrevista, ela tá tranquila. Começou a entrevista, ela já vai relaxando, né? Agora, quando a pessoa tem o transtorno de ansiedade, ele não vai passar, ele só vai piorar.
E muitas vezes a pessoa não vai para a entrevista. Pessoas perdem a entrevista porque, eu sei que eu vou ter, né, que eu não vou passar, eu fico muito ansioso, nem vai, nem tenta. Então, olha só aí ela mais uma vez interferindo na busca de um emprego, de uma colocação. Mas vamos lá, a pessoa está trabalhando. Como a gente falou, a ansiedade ela mexe com o hipocampo, que é a memória de trabalho. Então, a memória de trabalho dessa pessoa vai ficar prejudicada, a atenção dela vai ficar prejudicada. Então, ela pode errar mais, ela pode não se envolver nos projetos porque ela tem medo de falar, ela tem medo de se expor, ela acha que vai falar besteira ou que a ideia dela não vai ser aceita. Então, olha como a pessoa ela vai se protegendo, mas fugindo. Então, no trabalho... Muralha, né? Ela vai criando uma muralha, né? Ela vai se isolando. Exatamente. O medo de fracassar é tão grande que ela não percebe, ela não vai tentar. Então, às vezes ela tem uma ideia super legal, ela é super competente, mas a ansiedade acaba sendo uma barreira e ela não se posiciona. Então, ou seja, ela não vai conseguir dar tudo de si no trabalho. E aí uma outra coisa que a pessoa ela vai ficar mais tensa, porque ela vai, como acho que a família que colocou, ela vai ficar com medo da pessoa perceber que ela está ansiosa. Então, olha só, ela está sentindo tudo no corpo, ela precisa se controlar para ninguém perceber. E se alguém perceber? Então, isso aumenta o sofrimento e também prejudica o desempenho no trabalho, né? É bem importante a gente pensar em todo esse cenário. Porque a pessoa aí, legal, eu acabo errando, né? A pessoa errou e, enfim, qual vai ser o pensamento? Eu sou burra, eu sou incapaz, eu não sou preparado para isso, eu sou incompetente. Olha quanta carga essa pessoa está jogando em cima dela. Olha só, a Mônica acabou de colocar uma coisa que é diretamente o que você falou. Você está perguntando se então a baixa autoestima também pode ter a ver com a ansiedade, se é possível isso. O pessoal pode. Devido à ansiedade, né, está sofrendo de ansiedade. Baixa muito a autoestima, porque eu não vou acreditar no meu potencial, eu estou insegura. Né? O medo de eu ter uma crise, ou de eu não conseguir, ou de eu fracassar é muito grande, então eu não vou tentar, e aí eu não vou acreditar no meu potencial, e eu não vou nem arriscar. Então, com certeza, mexe com a autoestima das pessoas. É muito importante que a gente olhe para todo esse cenário e perceba o quanto essa pessoa está em sofrimento. Aí ela fica com medo de perder emprego, e ela fica assim, eu tenho certeza, tinha uma paciente que toda a sessão ela me falava assim, eu tenho certeza que eu vou perder o emprego, eu tenho certeza, dessa vez eu vou ser demitida. Aí eu brincava com ela, né, você não vai, não pode pensar que você vai receber uma promoção, não pode pensar que alguma coisa boa vai acontecer. No final, ela não foi demitida, ela trocou de setor, então isso tudo a gente vai trazendo o paciente para a realidade, mas prejudica muito a questão profissional, né? E aí, Jefferson, eu queria colocar uma coisa, que o ambiente de trabalho também pode interferir nessa questão. Ele pode propiciar a ansiedade no ambiente de trabalho? Pode sim. Então, alguns ambientes, eles acabam fazendo com que a pessoa já tinha uma predisposição, isso ia acontecer, né? Mas o ambiente de trabalho foi o estopim para que a ansiedade viesse à tona. Então, olha só, um ambiente com muita pressão, então, metas irreais, e às vezes algumas empresas colocam metas que não dependem do funcionário. Então, eu estou numa meta que não depende de mim, porque eu não tenho instrumento de trabalho, e aí a pressão é tão grande, e às vezes, Jefferson, é uma ameaça nas entrelinhas. Às vezes a ameaça não vem direto, né? E aí a pessoa fica ainda mais ansiosa. Ou às vezes a ameaça também é direto. Então tem pessoas que tem gestores, né, que acabam dizendo com todas as letras que a pessoa é incompetente, que aquela pessoa só dá gasto, que ela não faz nada certo. E aí acaba, né, sendo um assédio moral até, e essa pessoa
com certeza ela vai adoecendo. Então, o ambiente de trabalho influencia muito essa questão. A competitividade, então, um competindo com o outro, aquela competitividade desleal, sabe, puxar o tapete? Uhum. Uma equipe desestruturada, uma equipe que um não ajuda o outro, individualismo. Tudo isso no ambiente profissional pode sim adoecer a pessoa, ajudar, né, a desenvolver os transtornos de ansiedade. Olha só o cenário, como também pode, Uhum. pode influenciar. Vamos adiantar aí que o nosso tempo está correndo. Ai, meu Deus. A pergunta que não quer calar: ansiedade tem cura? Tem um remédio que eu vou tomar hoje e eu vou deixar de ser ansioso e eu vou me acalmar? Tem aí uma cura? Tem uma cirurgia para eu poder me curar da ansiedade? Não. Vamos lá, galera. Primeiro, a ansiedade ela não tem cura. Uma vez ansioso, sempre ansioso. Quando você tem diabetes, tem cura? Não. Hipertensão? É verdade. Também não. Então, algumas doenças não têm cura. E a ansiedade também não tem cura. Porém, tem controle, tem tratamento, né? A gente fala muito de uma questão, eu falo para os meus pacientes, olha, se você conseguir superar essa ansiedade, a gente trabalha direitinho com a medicação e com a psicoterapia, você vai ser uma pessoa melhor do que você era. Porque é interessante pensar, Jefferson, que a pessoa que é ansiosa, ela não veio, explodiu a ansiedade do nada. Então, a vida já vinha dando vários sinais, muitas coisas acontecendo, e ela colocando o lixo debaixo do tapete, e aí no momento a ansiedade estoura. Então, gente, a ansiedade não tem cura, a ansiedade ela tem controle, tem manejo, e se a gente controlar direitinho, se a gente fazer o tratamento psiquiátrico, psicológico e as outras alternativas, né, unidas à atividade física, isso ajuda demais. E a gente consegue manejar essa ansiedade. A gente acabou de colocar aqui, um pouquinho mais para cima, justamente sobre isso, a meditação e as atividades físicas que tem feito para poder controlar a ansiedade. Precisa de medicação, então geralmente é antidepressivo, bastante usado em tratamento de ansiedade, os ansiolíticos, geralmente colocam 2. O médico psiquiatra, ele dá uma medicação quando você está sentindo que está entrando em crise, mas, gente, tem que ir ao psiquiatra. Não é cardiologista, não é ginecologista, não é ortopedista, é o psiquiatra. Ele é um médico que estudou essa base química do cérebro. E não adianta só ir na psiquiatria. Tem que ir para a psicologia também. O médico ele vai regular a parte química do cérebro e nós, na psicologia, vamos fazer o trabalho de reconstrução, de entendimento, de manejo. Então, as duas precisam dar de mãozinhas dadas, tá? E aí a gente fala de outras terapias, né? E a gente fala de exercício físico, os florais, várias opções podem ser terapias complementares, mas não podem ser substituídas. Perfeito, perfeito. Bom, falar um pouquinho agora para a gente, então, de como, né, a nossa instituição, o Senac, né, acho bacana a gente falar isso, ele pensa até nesses detalhes das questões da ansiedade, né? Nós temos as nossas marcas formativas. E olha que interessante, as marcas formativas, elas são direcionadas, totalmente direcionadas, para o bom profissional, é óbvio, né? É a marca, a tatuagem que o bom profissional tem, conforme, né, a nossa educação, conforme reza aí a nossa instituição. E olha como as marcas formativas vão diretamente auxiliar o profissional na sua ansiedade. Vamos falar primeiro da atitude colaborativa. Já reparou que quando a gente divide as tarefas, trabalha em equipe, não se sobrecarrega, sabendo trabalhar em equipe, eu não me sobrecarrego e não sofro de ansiedade, porque eu sei que eu tenho apoio do meu lado a qualquer momento, porque eu sei ter atitudes colaborativas. Olha que legal, né? E a atitude empreendedora, né? Quando eu transformo um sonho em realidade, quando eu sou projetado a isso, né? A transformar sonhos em realidade, eu não guardo as coisas dentro de mim, eu coloco para fora. Eu tiro essa pressão
que muitas vezes me causa a ansiedade. Se falarmos de atitude sustentável, né, eu sou suspeito a falar, existe toda a questão da sustentabilidade do contato, não só com o meio ambiente, mas a sustentabilidade emocional, né? O estar junto, né, das pessoas, o viver com o meio ambiente, o fazer das coisas do meu entorno é algo para se desenvolver junto, né? O desenvolvimento sustentável também alivia toda e qualquer pressão negativa que eu tenha dentro de mim. O domínio técnico-científico é de praxe. Se eu domino, se eu estudo, se eu sei, eu não vou ter ansiedade em resolver aquilo, né? Não ansiedade patológica, como a gente já falou. Ansioso a gente fica. Mas como eu já tenho ferramentas, técnicas e conhecimento, eu consigo superar as ansiedades, né? E a visão crítica, né? Também é óbvio que se eu compreender, né, o desenvolvimento da minha visão crítica, isso me remete ao autoconhecimento. Então, se eu consigo pegar o conhecimento, trazer para dentro de mim, para criar uma visão minha, né, eu estou me autoconhecendo. E nesse processo de autoconhecimento, eu já sei quais são os pontos de ansiedade que eu tenho que trabalhar. Então, a gente consegue enxergar também a ansiedade nas nossas marcas formativas, né? E aí, pensando um pouquinho, Ângela, agora nesse voltar da pandemia, né? Você tem alguma dica? Como é que fica para a gente o retorno às nossas atividades? Né? Como é que fica para a gente poder controlar a ansiedade nesse momento tão único? Né? Como você tem falado a famosa frase, né? É uma coisa normal para um momento anormal. Né? E como é que a gente consegue lidar com a ansiedade nesta anormalidade? Então, Jefferson, você falou então que o Senac e as marcas formativas ajudam, né, na questão preventiva do estresse. Então, a gente pode, do estresse, da ansiedade, então é um fator de proteção para a saúde mental. Olha só, e principalmente nós da aprendizagem, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a matéria, né, que é super gostosa de falar é o olhar para dentro. Então, o Senac, né, tá aí na frente com essa questão. Bom, vamos lá para os manejos, né? Então, manejos da ansiedade. Primeiro, a ameaça. Eu olho para a ameaça. Quando eu tenho recursos, né, quando os meus recursos são maiores do que a minha ameaça, eu vou enfrentar, eu não vou fugir. Então, dica, vamos aumentar os nossos recursos para lidar com essa situação, para não fugir. E aí tem, né, escreva, eu acho que primeiro é importante a gente ter informação. A informação é a base da prevenção. Eu vou estudar sobre o assunto, o que está acontecendo, vou entender e vou saber como me cuidar, né? Aí tem a questão dos medos. Coloca seus medos, coloca a ansiedade num papel e vai desenvolvendo estratégias para manejar ela, né? Então, o que eu vou fazer quando acontecer isso? O que eu... Plano A, plano B. Então, escreva e traga para a realidade, para o racional, né? Exercícios físicos, a gente falou várias vezes. Gente, pratiquem exercício físico, mas tem que ser algum que dá prazer. Não adianta fazer contra a vontade. Não é? Isso. Eu preciso fazer uma atividade física e procura uma qualquer que muitas vezes acaba machucando o seu corpo, né, além, né, fisiologicamente, além de mentalmente. Uhum. Aí eu posso falar da respiração diafragmática. Então, respirar no diafragma, puxa o ar, segura, vai soltando aos pouquinhos e vai fazendo as contagens. Alguém falou aí da meditação super ajuda, né? Sistema agora, né, centrado no tempo atual, no agora, esvaziar os pensamentos. A meditação tem sido super recomendada pelos médicos. Dormir o suficiente, cuide do sono. O sono também é muito importante, né, nessa questão. Fale com as pessoas, falem com os amigos, converse. A rede socioafetiva também é bem legal da gente recorrer. Converse com pessoas que já tiveram, né, ansiedade, conte como foi, troquem experiências e evite a procrastinação, né? Não deixe para depois, não evite o enfrentamento, enfrenta. E claro, gente, a gente está falando de uma ansiedade aí nível normal, não nível patológico. Nível patológico, vamos buscar ajuda, né, psíquica, de um psicólogo, de um psiquiatra, e eu sei que a gente está fechando, e eu quero deixar uma frase de Freud, que ele diz:
nós somos feitos de carne, mas vivemos como se fôssemos feitos de ferro. Então, Freud aí maravilhoso em dizer, nós precisamos nos cuidar, não precisamos dar conta de tudo sozinho. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Uma sociedade com inteligências múltiplas, um monte de excelentes profissionais que nos ajudam, né? Dá tempo para responder uma perguntinha? Uma perguntinha só, rapidinho? Claro, tem que ver seu tempo aí, você que controla o tempo. Tá falando aqui do sono, a gente tem ainda 4 minutinhos. Então tá bom. O sono ajuda na questão da ansiedade? Sim, a gente percebe que o paciente que tem a ansiedade patológica, ele não consegue dormir direito. Então, ele acorda muitas vezes na noite, tem insônia, demora para adormecer. Então, a gente precisa ter uma boa higiene do sono. Ou seja, né, cuidar do nosso sono, não comer coisas pesadas, evitar celular, televisão, o eletromagnetismo, né, a luz azul, as luzes, o ambiente. A gente precisa ter um bom sono. E olha, o sono, inclusive, ele pode ir até lá na questão do Alzheimer, das demências. Então, gente, o sono é importantíssimo. Fantástico. Galera, queria agradecer de coração a todos vocês, né? Quanta gente bacana aqui com a gente hoje. Muito bom. Muitas lives futuramente, né? Então, agradecer a todos que estão aqui conosco. Milena comentando aqui mais algumas coisinhas, dizendo que está fazendo caminhada agora, olha que bacana, né? Olha 4 só. quilômetros por dia, né? Gabriel, sobrinho, olha Gabriel, quanta gente bacana, Fernanda, Marcos, Celinha, né? uma galerinha a Simoninha aí. da biblioteca tá dizendo aqui, tá assumindo que é ansiosa em público, a Simone da biblioteca, Olha só, isso. coragem, né? Somos duas, Simone, também sou ansiosa. Fantástico. Gente, tchau para vocês. Um abraço. Cuidem da sua saúde mental. Cuidem da sua saúde mental. Cuidando da saúde mental, sempre. E da sua carreira. Sempre, né? gente. Saúde mental e carreira. Gente, obrigado, viu? Obrigado por Beijo. tudo. Tchau. Obrigada. Tchau.